Alunos, amigos, estamos de volta para a terceira parte da nossa aula do domingo pela manhã. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2021, pelo CETEP, professor Eric Brasil, disciplina Gestão Aplicada 1, turma Eletrotécnica 7, de Camusim, os melhores. Estamos aqui falando de qualidade na disciplina de Gestão Aplicada, não é? Qualidade, olha só que conceito interessante. Tanto tem a qualidade popular, quanto tem a qualidade técnica. Normalmente, nas empresas, nós procuramos seguir a qualidade técnica, certo? Mas no dia a dia, como cidadão, como ser humano, eu procuro a qualidade que atende aos meus gostos e requisitos pessoais e até culturais, não é? Então, vamos aqui, já que eu falei de requisitos culturais, observar como a questão da cultura, das tradições, pode interferir, não é? Inclusive no conceito de qualidade, certo? Vamos iniciar falando do conceito de qualidade popular, tá? Tem algumas pessoas, não são todos aqui, que gostam de vez em quando, uma vez por mês, consumir alguma bebida alcoólica, né? Talvez tenha alguém aqui que uma vez por mês tome aí meia cerveja ou meia dose de rum, né? Ou outra bebida alcoólica. Tem, né? Isso não é ilegal. Se você não for dirigir, não for trabalhar, não for operar uma máquina pesada, isso é aceitável. Não é? Alguém aqui tem alguma bebida preferida que queira comentar? A ipioca, professor. Tá melhor. Melhor? É? O Adriano falou que é ipioca, né? Cachaça ipioca, certo? Aí talvez o Adriano conheça que tem a cachaça ipioca ouro e prata na versão normal, tem a cachaça ipioca empalhada, que tem uma qualidade maior, porque é envelhecida por mais tempo, né? Tem a ouro e tem a prata também. A cachaça ipioca normal. Só na versão técnica mesmo, viu, professor? Ela é envelhecida por um ano, né? Pelo menos por um ano, mas a cachaça empalhada é envelhecida por 2 anos. Então, a cachaça empalhada é mais macia, de fato, é mais cara, porque atende a um critério de qualidade do consumidor, desse tipo de consumidor mais elevado. Só que tem outras versões da ipioca. Para aqueles... Tem a de 80 anos. Pronto, tem essas versões comemorativas, né, que o Diego fala, aí o Diogo fala, certo? Tem a cachaça 150, tem a cachaça 160, que aí já são cachaças que se assemelham ao uísque, né? Tem a chamada Ipioca Rio, que é aquela cachaça com a embalagem de cristal que é voltada para a exportação. Tem a Ipioca Country, que é vendida no sul do Brasil. Tem a Ipioca Frutas Vermelhas, para agradar, Red Fruits, né? Para agradar aqueles, né, que gostam desse tipo de cachaça com sabor. Tem a Ipioca Limão. Tem a Ipioca... Guaraná. Né? Olha aí, falamos juntos, Diogo, né? Tem a Guaraná. Empalhada. Tem a empalhada, né, que foi falado. Tem o celular, né? Aquele celular, aquela pequenininha, né? Tem a Red Fruit. Tem versão de latinha. Tem a versão de latinha também, cachaça na lata, né? Isso também existe, né? Imitação, estão imitando a Pitu, porque a Pitu fazia isso, faz isso, né? Então, tem aí outras versões, tá certo? E tem, inclusive, a chamada cachaça ipioca orgânica, que comprovadamente é feita de cana-de-açúcar, que não leva nenhum agrotóxico. Então, teoricamente, seria uma cachaça mais saudável, menos... vamos dizer, agressiva para o organismo, pelo menos em teoria. Né? Agora é como se... Oi, Antônio José? É como se fosse uma cachaça vegana, né, professor? Pronto, a cachaça do vegano é a cachaça ipioca orgânica. Gostei, Diogo, exatamente. Né? Tem aí essa versão, certo? Para aqueles que preferem acompanhar essa linha de pensamento e de consumo. Não é? Nem todo mundo gosta de cachaça, mas eu estou aqui fazendo uma... vamos dizer assim, a apresentação das variantes, de versões diferentes de uma cachaça, certo? Toda essa cachaça, mesmo que ela atenda o gosto nacional brasileiro,
porque cachaça é uma bebida tipicamente brasileira, assim como a vodka é tipicamente na Rússia, a tequila é do México, né? E os vinhos são da França, da Itália e do Chile. Cerveja da Alemanha, né, professor? E a cerveja da Alemanha, né? Foi criada no Egito, mas são os alemães que dominam, né, a cerveja atual. O Brasil tem aí a cachaça, certo, como uma bebida alcoólica que é reconhecidamente sinônimo de brasilidade, né? E eu posso até exportar essa cachaça, certo? Eu posso exportar essa cachaça para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a França, para a China. Não importa se o país é comunista, se é capitalista, ele compra cachaça brasileira. Mas existe uma variante cultural que não permite a venda dessa cachaça, mesmo que ela siga padrões internacionais, que é a variante religiosa. Eu não posso vender cachaça, não posso exportar cachaça legalmente para países muçulmanos. Arábia Saudita, Irã, Iraque, Marrocos, Turquia, países do Oriente Médio. Por isso que eles são estressados, porque não tomam uma cachaçinha. País do norte da África não compram cachaça. Como é, Nilson? Por isso é que eles são estressados, bebem guerra, porque não tomam uma cachaçinha. Por isso que estão estressados, né? Olha só, bem interessante essa sua observação. Muçulmano de verdade, quem segue a religião islâmica, não bebe álcool. Não bebe álcool. Professor, mas já viu muçulmano atirando com fuzil, explodindo bomba, participando de terrorismo e até se explodindo. E o muçulmano, por lei, ele pode ter até 4 mulheres. Por lei. Tudo isso sobra. Pode. Mas ele não pode beber álcool. Nem cachaça, nem cerveja, nem vodka, nem uma bebida alcoólica. Porque o álcool, na cultura deles, é um erro. É pecado. E é ilegal. Entende? Então, assim, às vezes também, quando você for observar critérios de qualidade, além dos critérios convencionais, de beleza, de design, de saúde, de estética, de composição química, você também poderá ter de analisar nesse cenário aspectos culturais. Eu posso produzir a melhor cachaça do mundo, mas eu não posso pensar em exportar, isso não será negócio com um país muçulmano. Por outro lado, o país muçulmano, seja da religião que for, não tem preconceito nenhum com a soja, não tem preconceito com o milho, não tem preconceito com a laranja. Esses produtos podem ser exportados tranquilamente para esse país, independente de ser um país muçulmano, de ser um país cristão, de ser um país ateu, de ser um país comunista, de ser um país capitalista. Todos eles aceitam a soja, aceitam o milho, aceitam a laranja. A gente chama isso de commodities. Commodities são mercadorias normalmente próximas do estado de natureza, que são aceitas no mercado mundial, internacional, independente de religião, independente do posicionamento político, independente de cultura, não é? Alguns produtos, não apenas alimentos, também são aceitos no mercado internacional. Petróleo, minério de ferro, não é? Então, nós temos aí as chamadas commodities, que podem ser grãos, que podem ser produtos minerais, mas que são amplamente aceitos. E esses produtos são bem interessantes para a gente estudar a qualidade, porque eles seguem determinados padrões
E esses padrões são os padrões que normalmente eu posso atribuir qualidade técnica, certo? Nesse cenário. Muito embora esses produtos eles possam não ser aceitos em determinados mercados, eles podem ser aceitos no mercado interno. Tem aí também uma grande polêmica no mercado de carnes, não é? E há também, falando da qualidade técnica, e é uma coisa que eu preciso chamar bastante a atenção, que é a perspectiva ética da qualidade. Quando você for falar de qualidade, você precisa seguir a ética também. Não é apenas o produto ser saudável, não é apenas o produto ser bonito, não é apenas ele atender determinados critérios culturais ou não, certo? Como assim, professor? Para um pouco disso. Recentemente, eu acho que vocês escutaram notícias que determinadas empresas de alimentos estavam vendendo uma alimentação à base de carne. Poderiam ser hambúrgueres, poderiam ser outras carnes, que prometiam entregar carne de boi, carne de frango, carne de porco, mas estavam entregando era carne de cavalo. Certo? Aqui no Brasil, nós ficamos espantados com esse episódio, porque, do ponto de vista cultural, isso chama muita atenção da gente. Porque você ficou espantado que o muçulmano não bebe álcool, mas tem gente que fica espantado porque o brasileiro não come carne de cavalo. Porque a carne de cavalo é uma das carnes mais caras do mundo e é também uma das carnes consideradas mais saudáveis do mundo. A carne de cavalo é mais saudável do que a carne de boi, por exemplo. E ela é muito mais cara. Não é? Mas, para o mercado brasileiro, isso nos ofende. Assim como ofende determinadas regiões da Índia, não são todas as regiões, mas algumas regiões da Índia, você comercializar carne de vaca, carne de boi, carne bovina, nos ofende aqui no Brasil comercializar carne de cachorro. Nos ofende, às vezes, né? O famoso churrasquinho de gato, gato mesmo. Mas, eu conversando com um colega nosso, que também faz um curso técnico, assim como vocês, ele é de outro país, ele disse que lá a diversão dele e dos amigos dele era caçar gato nas ruas e preparar churrasco. Tem gosto de frango, professor. Ele disse que se comer na hora tem gosto de frango, mas depois tem gosto de jacaré. Para ele não tinha problema nenhum. Então, cuidado com os aspectos éticos e os aspectos culturais também, quando você for observar a questão da qualidade. Eu falei aqui da carne de cavalo. Na Europa, a carne de cavalo e a carne de jumento são muito valorizadas. E são caras. E são consumidas e tem demanda para elas. Em determinadas culturas, a carne de cachorro é apreciada. Em outras culturas, você aprecia escorpião, grilo, gafanhoto. Cultural. Às vezes, o brasileiro ou qualquer outra nacionalidade morre de fome, mas não come aquilo que na sua cultura não é aceito. De repente, o cidadão lá no norte do país, até aqui mesmo no Nordeste, estava passando fome. E estava cheio daquela formiga tanajura, daquela versão maior. E você sabia que a tanajura é uma excelente fonte de proteína? E até de algumas vitaminas? Então, por que você não pega aquelas tanajuras e faz uma farofa? Para combater a fome? Aproveita o que tem localmente.
porque culturalmente isso nos ofende, não é muito aceitável. Algumas pessoas comem, mas o grosso da população não aceita. Não é? Então, a qualidade também, repito, pode levar em consideração aspectos de cultura e aspectos éticos. Tem gente falando aqui no bate-papo, o Diogo aqui falando, professor, você já ouviu falar como surgiu a cachaça? Teria surgido em Pernambuco quando um escravo que trabalhava no engenho deixou armazenada a cagaça, um caldo esverdeado e escuro que se forma durante a fervura do caldo de cana. O líquido fermentava naturalmente e, devido às mudanças de temperatura, evaporava e condensava, formando pequenos pingos de cachaça nos tetos do engenho. Inclusive, a origem do sinônimo pinga era por conta destes pingos que se formavam nos tetos e os escravos abriam a boca para pingar nela. Gostei demais aí da colocação do Diogo Pessoa. Diogo, você será contemplado com 1 ponto, porque falou da pinga, mas falou da origem histórica da pinga, contextualizando aqui na nossa disciplina, né? Estamos aprendendo. Né? A cachaça tem essa origem, vamos dizer assim, quase que acidental, né? Assim como outras bebidas também têm. A cerveja, por exemplo, não foi inventada na Alemanha, não. Ela foi inventada no Egito Antigo. E lá no Egito, a cerveja era um alimento pastoso, feito da cevada, que, num processo similar ao que o Diogo falou, ela passou por fermentação, porque era armazenada, e ela foi fermentada, gerando assim o álcool. Ela ficou uma substância pastosa, era mais grossa, mais pastosa no começo, e aí as pessoas passaram a consumir aquilo como uma bebida. Né? Aí também as origens da cerveja, quase que de maneira acidental, né? Naquela cultura. Gostei. Professor, a feijoada também, né? Inventada pelos escravos, Feijoada, né? né? Tem uma origem interessante, não é, Adriano? Interessante. Resto de comida, né? Eles fazendo ali a mistura, aí surgiu a feijoada. Isso, exatamente. Olha só como é que são as coisas. O Adriano também vai pontuar, porque falou da feijoada, certo? E uma coisa super interessante sobre a feijoada. Antigamente, os brasileiros tinham preconceito com a feijoada, porque a feijoada era comida de escravos. Quando o coronel, quando o senhor de engenho, quando o senhor de terras ia matar o porco, ou iam servir o porco, né? Ele pegava as partes mais nobres do porco e servia para a família dele. E as partes menos nobres, o focinho, o pé, o rabo, a orelha, eles jogavam para os escravos. E aí dizia assim, para não ser tão ruim, eu vou te dar um feijãozinho também. Aí um feijãozinho com aquilo que não servia do porco para o senhor, eles, escravos, faziam a feijoada. E aquilo era apreciado entre os escravos, até que, com o tempo, se tornou culturalmente uma comida brasileira, tipicamente brasileira, apreciada por ricos e pobres. Né? Então, quebrou-se o preconceito em relação à feijoada, que no começo só tinha qualidade para os escravos e que depois essa qualidade foi suplantada, né? E passou a vigorar culturalmente no Brasil. Diga. Ali fez o quê do limão? A limonada, né? É isso mesmo. Transformar os limões em limonada, transformar os restos de porco em feijoada. Né? Muito bem. Tem colegas participando aqui no bate-papo também. O Vitor. Nós comemos a carne de gado. Na Índia, eles não comem devido à religião. Gostei, Vitor, da sua participação. Em muitas regiões da Índia não se come a carne bovina, né? Por questões religiosas. Legal, aí a participação. Né? Então, percebam, levem sempre em consideração aspectos técnicos, aspectos populares, aspectos culturais, aspectos religiosos, aspectos que podem conferir qualidade ou não para determinado produto. Eu falei aqui dos muçulmanos que não bebem álcool, mas, por exemplo, os judeus não comem camarão, não comem carne de porco, não misturam carne com leite. Então, um judeu típico, seguidor das tradições, não come estrogonofe de carne, por exemplo, que leva leite.
Não come camarão jamais, mesmo que seja o camarão pitu. Não come carne de porco, mesmo que seja uma carne considerada saudável, por questões culturais, não é? Então, dentro do desenvolvimento de nossas técnicas, é muito importante, inclusive valioso, você observar esses pontos, não é? Algum comentário até aqui, meus amigos? Então, nós vamos fazer uma atividade. Vou escrever aqui a atividade. Cite exemplos de qualidade popular e de qualidade técnica. Você vai escrever para mim ou vai falar para mim 2 exemplos, um sobre qualidade técnica e o outro sobre qualidade popular, certo? Com atividade. Você terá um tempo para desenvolver essa atividade. Eu vou fazer o seguinte. No domingo, normalmente, nós seguimos direto. Temos um intervalo, mas não é um intervalo de almoço, porque a gente vai direto até meio-dia. Então, eu vou te dar um tempo para desenvolver essa atividade. Você vai ter 30 minutos para escrever e mandar para o meu WhatsApp. Qualidade técnica, exemplo. Qualidade popular, exemplo. Professor, não quero fazer escrito. Posso fazer falado? Pode. Mas tem que falar aqui no Zoom, certo? Se você quiser fazer de maneira híbrida, ou seja, você faz escrito e falado, lendo, também pode. Tá bom? Então, faça a atividade, transmita a atividade e daqui a 30 minutos nós vamos retornar e essa atividade vale pontuação, vale 2 pontos para quem fizer. Até daqui a pouco.